conhece o Homem do Saco? Também conhecido por alguns como Papa Figo. Apesar de uma das inúmeras lendas urbanas, existe também um caso real. E aqui, iremos mergulhar nesse mundo sombrio e aterrorizante, contando não só a origem da lenda, como também um caso real de um homem que se assemelha exatamente aos contos de terror, mas que é muito mais real do que imaginamos. Nos confins de uma pequena vila no interior de São Paulo, durante o final do século XIX, vivia um homem conhecido apenas como Baltazar, ou como o povo o apelidava, o Homem do Saco. Baltazar era um andarilho, sempre vagando de cidade em cidade, carregando às costas um enorme saco de estopa que pendia, quase arrastando pelo chão. Esse homem parecia viver sem destino, sempre sozinho, esquivo e silencioso, mas com um olhar penetrante que parecia observar tudo ao seu redor. Reza a lenda que Baltazar não era apenas um andarilho. Segundo contos antigos, ele fora um homem que perdera tudo em sua juventude, esposa, filhos, lar, por conta de uma terrível praga que assolou a região. Desesperado e com o coração endurecido pela dor, ele procurou uma curandeira da região, conhecida por fazer feitiços eficazes, porém muito custosos a si mesmo. Ali, ele teria feito um pacto com uma entidade infernal, trocando sua própria alma pela habilidade de nunca mais sentir dor ou solidão. Em troca, ele precisaria colecionar almas inocentes para aliviar o vazio que ele sentia em sua própria alma vazia. Disse que, a partir desse pacto, Baltazar começou a vagar pelas vilas em busca de crianças, sempre com seu saco a tiracolo. Não se sabe ao certo o que ele fazia com essas almas, mas o mito conta que ele as prendia dentro de seu saco, onde elas se perdiam em um tormento eterno. O som abafado de sussurros e gemidos podia ser ouvido quando o saco se agitava, uma visão que aterrorizava aqueles que cruzavam seu caminho. Baltazar não era bem-vindo nas cidades por onde passava. Seu olhar vazio e a forma como se mantinha à margem dos outros habitantes causavam calafrios em quem ousava cruzar seu caminho. Os poucos que tentaram se aproximar dele notaram algo estranho. Suas mãos sempre estavam frias, como se estivessem mortas, e um cheiro de podridão parecia segui-lo onde quer que fosse. As crianças eram as mais assustadas, choravam e gritavam quando ele passava, e o temor daquelas almas inocentes era uma espécie de alívio para Baltazar, sinal de que o pacto que fizera estava sendo cumprido. Após anos de rumores e medos em torno de Baltazar, ele desapareceu subitamente, deixando para trás apenas seu saco. As autoridades locais encontraram o objeto abandonado na beira de um rio, e aqueles que se aproximaram juram que o saco parecia se mover sozinho, com uma energia inquietante. Ninguém ousou abri-lo, e ele foi enterrado nas profundezas de um bosque sombrio. Desde então, Baltazar nunca mais foi visto, ao menos em carne e osso. Contudo, seu espírito parecia não ter encontrado descanso. Nos anos que se seguiram, começaram a surgir relatos de uma figura encapuzada, vagando por estradas desertas, com um saco de estopa cheio às costas. As testemunhas descrevem que a figura parece pairar levemente acima do chão, movendo-se sem fazer ruído algum, exceto pelos gemidos baixos e chorosos que emanam de dentro do saco. Acredita-se que esses sons sejam das almas das crianças que ele colecionou ao longo dos anos, um tormento que ele continua a carregar mesmo após a morte. Mas nem tudo é apenas lenda. Existem vários relatos de aparições que foram registrados ao longo dos anos. Em uma noite nublada, uma família que viajava por uma estrada deserta avistou um homem parado no acostamento, olhando fixamente para o carro com seu saco nas costas. O motorista acelerou, mas a figura parecia surgir mais à frente repetidas vezes, em uma espécie de jogo aterrorizante. Dizem que, ao olhar para o rosto do homem, eles viram uma expressão sem vida, com olhos vazios e fundos e um sorriso torto que congelou o sangue dos passageiros. Outro relato famoso vem de uma vila próxima, onde uma criança desapareceu após brincar no bosque onde o saco de Baltazar fora enterrado. Quando os moradores fizeram buscas, encontraram apenas uma pegada profunda na terra, como se algo tivesse se arrastado pelo chão.
Os pais do menino juram que escutaram sussurros nas noites seguintes, palavras abafadas que pareciam vir de longe, chamando pelo nome de seu filho. Em 1997, no Brasil, um homem real conhecido como o Monstro de Rio Claro, ou o Homem do Saco, foi preso por crimes bárbaros contra crianças, chocando o país. Ele utilizava um saco para carregar suas vítimas, o que assustadoramente reforçou o mito de Baltazar. Apesar de ser um criminoso real, seu caso revigorou o medo do personagem folclórico e muitos acreditam que o espírito de Baltazar, ou a própria entidade para quem ele entregou sua alma, teria influenciado os atos daquele homem, prolongando a maldição e a história do Homem do Saco no imaginário popular. Segundo o mito, Baltazar ainda vaga por aí, aguardando por almas inocentes para alimentar a entidade que ele um dia serviu. Ele se torna visível apenas para crianças que se afastam dos adultos, aquelas que caminham sozinhas pelos campos ou em ruas desertas. Aqueles que o avistam descrevem um homem encurvado, com as roupas em farrapos e o saco sempre pendendo às costas. Reza a lenda que, se uma criança encontra Baltazar e o encara por muito tempo, sua alma é sugada lentamente para dentro do saco, onde passará a eternidade presa. Algumas crianças desaparecidas são atribuídas a ele, e em noites de nevoeiro, alguns afirmam ver figuras pequenas, sombras ao redor do saco, como se as almas presas tentassem escapar sem sucesso. Hoje, muitos acreditam que o Homem do Saco é apenas um conto assustador para disciplinar crianças. No entanto, há aqueles que afirmam o contrário, jurando que viram a figura de Baltazar nas sombras de cidades pequenas e vilarejos. Para esses, o Homem do Saco é uma lenda viva, um espírito amaldiçoado que nunca encontrará paz, vagando eternamente com seu saco, uma lembrança de que algumas almas jamais descansam. Deixe sua opinião nos comentários, deixe o like e inscreva-se.